Você encontra as principais notícias do Palmeiras, atualizadas todos os dias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você recebe todas as novidades do Verdão em primeira mão. Agora vamos às informações de hoje. Noticiário quente é uma notícia que o torcedor do Palmeiras não queria receber, né? Principalmente a da manhã de hoje. O Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai ser baixa do Palmeiras no jogo de amanhã contra o Vitória. Eu consegui apurar que é uma entorse leve, o Palmeiras entende que não é nada mais grave e que ele pode retornar em breve. Então o Paulinho, ele sofreu a lesão no jogo contra o Atlético Mineiro, tanto é que pós-jogo falaram, ele colocou gelo na perna direita e tal, mas a lesão não tem, essa lesão que ele sofreu agora não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Ontem o Paulinho, inclusive, publicou um post no Instagram dizendo que ele se sente totalmente curado. Então, em relação à cirurgia na perna direita, não existe nenhum problema, mas ele está com uma entorse no tornozelo esquerdo e desfalca o Palmeiras amanhã, que tem o retorno do Flaco Lopes, né? Essa é a principal informação. E que ontem eu e o Melo trouxemos com exclusividades aqui no UOL. O Palmeiras recebeu uma proposta na casa dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 em variáveis, totalizando ali 145 milhões de reais. O Palmeiras já recusou essa oferta, disse ao Spartak que não tem interesse nenhum em negociar o jogador, só que o clube russo não vai desistir facilmente do atleta. O Spartak tem uma reunião agendada com os representantes do Flaco hoje, então pode ter novidades sobre essa história, mas o posicionamento do Palmeiras é claro. Não vamos negociar o Flaco, a gente trouxe aqui no de primeira informação que a prioridade nesse momento é segurar todos os pilares desse time. E em relação ao Flaco, porque a gente sabe também que o interesse do jogador conta muito. A Rússia não é o mercado mais forte, fora da Champions League, não é um time de ponta na Europa, o quanto isso pesa também. Porque a exemplo do Danilo do Botafogo, né, que já sinalizou para o Botafogo, quando o Botafogo recusa a proposta do Palmeiras, que ele não quer jogar na Rússia, em relação ao Flaco Lopes, o que se tem e qual o grau da tranquilidade que pode ter o torcedor do Palmeiras. Lembrando que o Flaco é o artilheiro do time na temporada com 14 gols, foi à Copa do Mundo, deu uma assistência pela seleção argentina. Pois é, o Palmeiras entende que o Flaco tá muito feliz no Palmeiras, ele tá caminhando para a terceira temporada como o máximo goleador do clube, então é um jogador com muita relevância. E até essa proposta de 20 milhões, quando eu conversei com algumas pessoas, elas me falaram, por 20 milhões não dá nem para começar a pensar em vender, porque é um jogador muito valorizado, que o Palmeiras já recebeu outras sondagens, na última janela o Atlético de Madrid buscou o Flaco, então vendo esse cenário, o atacante entende que também não é a melhor opção ele se transferir para o futebol russo, ainda mais que ele está sendo preparado para uma nova geração da seleção argentina, então ele quer permanecer onde vai ser visto, e hoje no Palmeiras ele tem um destaque muito interessante. E lembrando o PVC que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já disse que não vai sair ninguém. Sabemos que futebol, assim como a política, é como nuvem, né? Cada hora você olha, está num lugar diferente. Mas neste caso, é uma palavra que pode ser sustentada, dada essa importância do Flaco Lopes, e especialmente de onde vem essa proposta? Eu acho que ela está certíssima em relação a não vender nenhum pilar da equipe. E porque o Palmeiras precisa tentar voltar a ser campeão nacional ou internacional, e isso vai representar a premiação e vai aumentar a receita do clube, sem contar a alegria da torcida. Você não é campeão para encher o cofre, é para levar festa para a torcida. Agora, tem uma meta de 400 milhões de reais de venda nesse ano e só foram vendidos 50 milhões. Então precisa vender. Não precisa vender o Flaco, especialmente para a Rússia. A Rússia não vai fazer bem para o Flaco. O dinheiro é pouco para o Palmeiras pelo que ele representa o Flaco, e o Flaco não vai ser um sucesso na Rússia, porque a Rússia hoje não tem Champions League, por causa da guerra, tudo que a gente sabe que está acontecendo. Agora, o Palmeiras precisa tentar encontrar, se você voltar no tempo, dos 12 meses de 2025, o Palmeiras teve déficit em 8. No primeiro semestre de 2026, o Palmeiras teve déficit de 66 milhões de reais. Então, por mais que você olhe para o Palmeiras e pense, o Palmeiras hoje é um clube rico, o Palmeiras está muito na fronteira. O Palmeiras é um clube de classe média que, se perder o emprego, danou-se. É bem isso. Parar de arrecadar, danou-se. Então, tem que ser, é um momento de muita responsabilidade do Palmeiras. Não ter contratado o Danilo fez muito bem para os cofres do clube.
Se gastasse 28 milhões de euros no Danilo, seria uma situação perigosa. Tem que pagar nesse semestre parcela do Paulinho, parcela do Vitor Roque, parcela do Andréas, parcela do Arias. Então tem muita conta para pagar. Isso significa que tem que vender o Flaco? Não. Não tem que vender o Flaco. Tem que criar alternativas. Talvez o Eduardo Conceição, talvez alguém da base. Como disse a Leila Pereira na semana retrasada, eu sou uma mulher criativa, a base pode vender. Perfeito. Mas não tem ninguém como tempos atrás o Palmeiras chegou a ter, pensando já de 10 anos para cá, Gabriel Jesus, Patrick de Paula, o próprio Danilo, Hendrick, Estevão, não tem ninguém desse tamanho, né? Neste momento. Não tem um jogador de 25 milhões de euros para vender, não tem um jogador de 60 milhões de euros para vender, como foi o Hendrick. Não tem. Então tem que ter tem que ter o respeito pelo time, pelo aspecto esportivo, que é o que a diretoria está tendo nesse momento, ou não vender o Flaco. A decisão correta. Agora, tem um cuidado com as finanças que requer atenção nesse momento. Nunes Silva aqui no chat, participe com a gente, deixe o seu like, muita gente acompanhando, mas deixa o like também, por favor. O Nunes Silva, e acham que o Flaco vale quanto? VSB já responde, 40 milhões, ele só não colocou aqui a moeda de euros, de reais, mas ele diz que Palmeiras e Flaco estão corretos. De qualquer maneira, só para a gente arrematar a situação do Paulinho, você disse a má notícia porque ele desfalca o time, mas, meno male, não é uma situação grave, principalmente quando a gente pensa no Paulinho, né, que durante quase toda a carreira sofreu com lesões graves que já deixaram o jogador afastado dos gramados por muito tempo. Não é o caso dessa vez, só para tranquilizar também a torcida do Palmeiras. Não tem nenhum problema mais grave com o Paulinho. Como eu falei, essa lesão agora no tornozelo esquerdo não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Então é mais uma questão de ele tá sentindo dor, não participou do treino de hoje e vai ser preservado. Então existe até a possibilidade dele reforçar a equipe no final de semana, quando o Palmeiras enfrenta o Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então já vai ter essa mudança. Então não tem nenhuma grande preocupação envolvendo o camisa 10, mesmo depois de tanto tempo fora. O jogo do final de semana, inclusive contra o Galo, foi o primeiro jogo do Paulinho como titular após 441 dias. Então também é uma forma de preservar o jogador pensando no resto da temporada que tem pela frente. Já vamos entrar então no jogo do Palmeiras. Temos aí onde assistir para o torcedor do Palmeiras acompanhar. Olha só, quarta-feira, também conhecida como amanhã, 9h30 da noite, no Barradão, em Salvador, Vitória e Palmeiras. Transmissão GE TV, Globo e Premier, nesta quarta-feira, 9h30 da noite. E temos também, falamos ontem aqui no De Primeira, sobre o Carlos Miguel, que falhou na derrota do Palmeiras para o Galo, né, no Bank Park, por 2-1, falhou nos 2 gols. E aí São Marcos, goleiro histórico do Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, campeão da primeira Libertadores com a camisa alviverde, ele fez uma publicação nas redes sociais, saiu em defesa do Carlos Miguel. Olha só, pessoal me marcando sobre o erro do Carlos Miguel, marcando eu, amigos, como se eu tivesse uma carreira sem falhas. Imagina, acontece com todos, infelizmente. Vida que segue, cada jogo uma história. Cabeça erguida, monstrão, um apoio importante para o Carlos Miguel, PVC. O Marcos é muito digno nesse aspecto. Pecado é falar disso na véspera de Palmeiras e Vitória. Você lembra do 7-2? Pois é. Aquele Marcos sai, dá um bico na bola, não acerta nada, toma o gol do Nadson. Palmeiras 2, Vitória 7, em 2003. O Marcos sabe que cometeu erros e o Marcos na minha opinião, o Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras. Por uma série de questões. Quando começou a ter eleições, comecei a ser convidado para votar em eleições de maior Corinthians, maior Palmeiras, maior Flamengo de todos os tempos, o Oberdan era sempre eleito o melhor goleiro de todos os tempos. Eu pensei, cara, o Oberdan, o maior título da era do Oberdan foi a Copa Rio de 51. Não estou chamando a Copa Rio de Mundial. Estou dizendo que o maior título da era Oberdan foi a Copa Rio de 51. E o Oberdan virou reserva do Fábio naquela competição. E o maior título que o Palmeiras teve na geração do Marcos foi a Libertadores de 99. E o Marcos foi o herói daquela conquista. Uhum. Então o Marcos, para mim, é o maior goleiro da história do Palmeiras por essa soma de coisas. Mas o Palmeiras perdeu o Mundial de 99 também em função do Marcos. O Marcos falhou no final do Mundial. Mas para mim é o maior goleiro da história do Palmeiras, mais do que o Everton.
porque o Marcos era mais talentoso do que o Everton. Goleiro na história do Palmeiras não falta, Valdir Joaquim de Moraes, que veio do Renner, campeão gaúcho, Emerson Leão. O Marcos é busto no Palmeiras. Exato. A gente estava falando ontem do Bruno Henrique e do De Arrascaeta no Flamengo. O Marcos é um dos 6 únicos bustos do Jardim do Parque Antártico. Agora, Latifi, para falar ainda desse jogo contra o Vitória em Salvador, que é fundamental para o Palmeiras, depois da derrota em casa para o Galo, você já falou aí sobre a volta do Flaco Lopes. Começa jogando e com quem mais o Abel pode contar também, com a atualização? O Palmeiras ganhou alguns reforços, né, após cumprirem suspensão contra o Atlético Mineiro. Então, para o setor ofensivo, o Palmeiras vai ter à disposição o Sousa e também... Me fugiu agora. O Alan, isso, que foi suspenso pelo STJD e cumpriu as 2 partidas de suspensão. Então eles podem ser uma novidade. E agora, o Flaco, ele retornou ontem ao Palmeiras, se reapresentou. Ele treinou integralmente com o grupo e hoje mais uma vez. Então ele deve sim sair jogando. E aí, agora, tem que entender como o Abel vai montar o sistema defensivo, porque o Barbosa, mais uma vez, vai estar à disposição. O Palmeiras jogou muito bem quando teve 3 zagueiros com o Barbosa. O Maurício foi muito bem, mas o Flaco faz uma função parecida e ele vai ter o Alan pelo lado direito. Contra o Galo, o Palmeiras sentiu muita falta da profundidade pelo lado direito, o Giai não conseguiu fazer essa função, só que também jogar com o Alan deixa um time muito mais ofensivo. Então o Abel vai ter que quebrar a cabeça e entender se ele vai manter os 3 zagueiros e deixar um lateral direito, que já o Kelvin também cumpriu suspensão, ou se ele vai colocar o Alan pela direita para ter muito mais ou profundidade. Ou se ele vai ter o Alan como Alan. Abrindo mão dos 3... Não, ele pode ter os 3 zagueiros e o Alan como Alan, sem Kelvin, sem Giai. Sim. Que é o jogo da LDU. Então, mas era uma circunstância onde o Palmeiras precisava estar bem ofensivo, jogando em casa, e aí o Alan foi o ala direito, né? O Alan foi o ala direito. Alan direito. E aí agora, com você jogando contra o Vitória, fora de casa, precisando vencer, eu acho mais difícil que ele use essa alternativa, porque deixaria um time bem ofensivo. Para você, PVC, qual que seria a formação ideal para este jogo? Você ressaltou aqui quando falávamos da nossa enquete, aliás, vote aí na enquete, né? Qual time tem o jogo mais difícil? Palmeiras, Flamengo, ambos. Flamengo contra o Internacional, fora de casa também lá no Beira-Rio, e o Palmeiras contra o Vitória em Salvador, em função da derrota para o Galo e em função do ótimo desempenho do Vitória, apesar de também vir, né, de uma derrota para o Remo, mas em casa, principalmente, o Vitória se mostra muito forte. Ele vai com 3 zagueiros. Ele vai com 3 zagueiros, é quase certo. Por que eu penso que ele vai com 3 zagueiros? Porque o Emi Martínez contra o Atlético foi 3º zagueiro, não foi volante. Ele continuou com os 3 zagueiros. Ele continuou com o sistema de 3 zagueiros, mesmo sem ter o 3º zagueiro. Se o Alexandre Barbosa volta, ele vai jogar com Murilo, Gustavo Gomes e Alexandre Barbosa. Isso aqui está resolvido. Ele vai ter Andréas, ele vai ter Marlon Freitas e vai ter Piquerez. Ele vai ter o Flaco, se o Flaco puder jogar o jogo inteiro. Eu acho que ele vai com o Alan no lado direito, como ala. E Maurício e Arias para fechar a trinca. Ele vai fazer Gustavo Gomes, Murilo, Alexandre Barbosa, Alan, Andréas, Marlon, Piquerez, Maurício e Arias e Flaco na frente. O que acontece? O Flaco Lopes voltou a treinar, o Flaco Lopes já vai estar à disposição do Abel, e ontem começou o Bruno começou com o Bruno Andrade ali me mandando mensagem, uma história de uma possibilidade de um interesse e tal, do Spartak. E o Spartak não é de agora que vai atrás do Flaco Lopes. Na última janela, eles acenaram com uma possibilidade de uma proposta que acabou não vindo, porque o próprio Flaco Lopes falou, é um mercado que não me interessa. Sim. E agora, depois da Copa do Mundo, eles mandaram a oferta. Chegaram e mandaram a oferta para o Palmeiras, né? E os representantes do Flaco Lopes, evidentemente, estavam sabendo desse movimento já. Aliás, não só o Spartak, mas outros clubes têm sondado o Flaco Lopes. Só que o que acontece? Hoje está batendo na questão do me assustei com os valores. Os clubes que estão atrás do Flaco Lopes hoje, que ligam, que sondam e tal, perguntam condições, a resposta é essa. O Palmeiras abre conversas a partir dos 35 milhões de euros. Nossa. O Spartak, já nesse embalo de querer o jogador na última janela, manda uma oferta oficial de 20 milhões de euros e foi tratado com o Anderson Barros, com a diretoria do Palmeiras, e a diretoria do Palmeiras prontamente agradeceu o interesse do Spartak, mas disse que não abriria conversas, que não fazia sentido abrir conversas com esses valores e com a importância que o Flaco Lopes tem
no elenco, principalmente da fase que ele está vivendo, pós-Copa do Mundo, convocado e tal. Então prontamente o Palmeiras recusou a oferta e as pessoas que trabalham com o Flaco, quem está próximo ao Flaco, entende que vai ser muito difícil ele sair nessa janela. Mesmo com a Copa do Mundo, chegando na final com a Argentina, mas aí muitos vão falar, não jogou, não teve aquele desempenho. Então, assim, vamos pensar num pacote de um jogador que foi à Copa do Mundo, que chegou à final da Copa do Mundo com sua seleção, faz um segundo semestre muito bom, uma próxima temporada muito boa. Então, entende-se quem está hoje com o Flaco, que hoje, nessa janela que está aberta, muito difícil vai ter uma proposta nos moldes que o Palmeiras topa abrir conversa. Achei muito baixo, assim, pelo que vem jogando o Flaco Lopes, valorizado de Copa do Mundo, valor baixo. 20 milhões é pouco. A oferta assim, pô, você quer ouvir? Tipo, mas se não quiser, tudo bem. Muito baixo, né? 20 milhões é muito pouco e assim, né, nos bastidores do Palmeiras é aquela coisa, piada, né? Sim. Não tem como abrir conversa. O Palmeiras não está precisando de dinheiro, o Palmeiras não está querendo se desfazer dos seus principais jogadores. Os jogadores que estão para venda são Luigi, o menino lá que foi pro Necaxa, o Naves, o M. Martínez pode acontecer, dependendo muito de se o Abel liberar. Tem aquele Riquelme que pode deixar o Palmeiras também. Ele está tendo oportunidade no time de cima. Ele entrou contra o Coxa, estava relacionado de novo no fim de semana. Então, assim, são jogadores que, por exemplo, o Heitor. O Heitor acabou de estrear aí pelo profissional. O Grupo City queria e fez uma oferta de 15, né? Ou sinalizou com uma oferta de 15 milhões de euros para usar o Heitor em um dos seus clubes aí que eles têm espalhados pelo mundo. O Palmeiras falou, amigão, vocês estão de brincadeira. Não dá. Então, assim, existem alguns jogadores ali que são inegociáveis ou para abrir conversa tem que ter um teto. E é o caso do Flaco Lopes, 35 milhões de euros para começar a conversar. Então, por isso, quem está hoje no dia a dia com o Flaco Lopes entende que dificilmente vai ter algum negócio nessa janela. Na próxima, a história pode ser diferente, a ver o que o Palmeiras vai conquistar, se o cara vai ser protagonista. Valorizar ainda mais, né? Valoriza ainda